São 13h47 da madrugada. Faz 6 horas ininterruptas que a bebê chora. Rodrigo Almeida está há 72 horas praticamente sem dormir. Sua visão está embaçada, suas mãos tremem. E pela 5ª vez naquela noite, ele pensa em ligar para o hospital porque algo precisa estar errado. Este homem caminhando de um lado para o outro no quarto mais luxuoso de uma mansão avaliada em 12 milhões de reais é um dos empresários mais poderosos da cidade. Ele comanda um império construído ao longo de gerações. Tem 200 milhões em patrimônio. Já fechou negócios de cifras astronômicas, mantendo a frieza absoluta. Mas neste exato momento, ele daria cada centavo que possui para saber como fazer sua filha recém-nascida parar de chorar. A bebê nos braços dele tem apenas 3 semanas de vida e já passou por 5 pediatras diferentes. Todos disseram a mesma coisa. Ela está perfeitamente saudável. Não há nada errado fisicamente. Mas então por que ela não para de chorar? Rodrigo segura a criança com rigidez, como se estivesse segurando algo extremamente frágil que pode quebrar a qualquer segundo. Seus movimentos são mecânicos, calculados, tensos, e a bebê sente isso. Ela chora mais alto. No corredor, ele vê 2 empregados passando rapidamente, desviando o olhar. Ninguém ousa se aproximar. Ninguém tem coragem de dizer nada. Todos têm medo de serem demitidos por uma palavra errada. Rodrigo está sozinho. Completamente sozinho. 3 semanas atrás, sua esposa Helena morreu durante o parto devido a complicações súbitas que ninguém previu. Ele a segurou enquanto ela partia. Viu a luz se apagar dos olhos dela. E desde então, vive em um pesadelo do qual não consegue acordar. Ele não sabe como ser pai. Não sabe como segurar a filha direito. Não sabe interpretar os choros diferentes. Não sabe como criar conexão com aquele ser minúsculo que é metade dele, metade da mulher que ele perdeu. E o pior é que toda vez que olha para a filha, ele vê Helena. E sente uma culpa esmagadora misturada com um medo aterrorizante de se apegar e perder de novo. Então, ele mantém distância emocional. Trata a situação como trataria um problema empresarial complexo. Contratou as melhores babás, comprou os equipamentos mais caros, consultou os médicos mais renomados. Mas nada funcionou. As 3 babás profissionais que ele contratou pediram demissão na última semana. Frustradas pela interferência constante dele, pela forma como ele questionava cada decisão, pela maneira como ele invadia o quarto no meio da noite para supervisionar e acabava deixando a bebê mais agitada. Agora são 3h52 da madrugada. A bebê continua chorando. Rodrigo sente suas pernas fraquejarem. Ele se senta na poltrona do quarto, segurando a filha contra o peito, e pela primeira vez em semanas, ele também começa a chorar, silenciosamente. Lágrimas escorrendo pelo rosto cansado. Por favor, ele sussurra para a bebê. Por favor, me diz o que você precisa. Eu não sei o que fazer. É nesse momento que uma voz suave, mas firme, ecoa da porta. Senhor Rodrigo. Ele levanta o olhar assustado. Na porta do quarto está Marta, uma mulher de 50 anos baixa, cabelos grisalhos presos em um coque simples, usando uniforme de faxineira. Ela trabalha na mansão há apenas 2 meses, sempre discreta, sempre calada. Rodrigo mal reparou nela até hoje, mas há algo no olhar dela, algo que mistura compaixão profunda com uma determinação inabalável. Senhor, posso falar uma coisa? Ela pergunta, com voz gentil, mas que não pede permissão de verdade. Rodrigo, exausto demais para manter as barreiras sociais, apenas acena com a cabeça. E então Marta diz algo que ninguém naquela mansão teve coragem de dizer antes. Mas antes de revelar o que Marta disse, você precisa entender como as coisas chegaram até aqui. Ateupuim, a dor, a vida de Rodrigo antes da tragédia. Rodrigo Almeida não nasceu frio, ele foi transformado nisso. Quando tinha apenas 7 anos, seu pai, Alberto Almeida, o fundador do império empresarial da família, o pegou chorando no jardim porque tinha caído da bicicleta e ralado o joelho. Alberto não ofereceu conforto, não limpou o machucado com carinho. Ele olhou para o filho com desprezo e disse: homens de verdade não choram. Você quer ser fraco a vida inteira? Levanta, sozinho. Aquele dia marcou Rodrigo para sempre.
Ele aprendeu que demonstrar sentimentos era sinal de fraqueza, que vulnerabilidade era inadmissível, que para sobreviver no mundo dos negócios e na família Almeida, ele precisava ser duro, calculista, impenetrável. Aos 25 anos, Rodrigo já comandava 3 divisões da empresa familiar. Aos 30, assumiu a presidência após a morte do pai. Ninguém o viu chorar no funeral. Ele construiu sua reputação em cima de frieza estratégica. Demitia executivos sem piscar. Fechava contratos eliminando concorrentes sem remorso. Era respeitado, temido, mas nunca amado. Até que conheceu Helena. O casamento arranjado que virou amor real. O casamento foi arranjado pelas famílias. Uma aliança empresarial estratégica entre o Império Almeida e o conglomerado Santos, família de Helena. Rodrigo aceitou porque fazia sentido nos negócios. Helena aceitou porque não tinha escolha. Nos primeiros 6 meses, eles eram praticamente estranhos, morando sob o mesmo teto. Jantares silenciosos, conversas protocolares, cada um vivendo sua vida separadamente. Mas Helena era diferente de todas as pessoas que Rodrigo conhecia. Ela não tinha medo dele, não se intimidava com seus silêncios, não aceitava ser tratada como mais uma peça no tabuleiro dele. Ela confrontava, questionava, provocava. Lentamente, algo mudou. Rodrigo começou a esperar pelos jantares com ela. Começou a compartilhar detalhes do trabalho. Ela o fazia rir, algo que ele não fazia há anos. 2 anos depois, Rodrigo percebeu algo aterrorizante. Ele amava Helena, de verdade, e isso o apavorava, porque amar significava ser vulnerável, significava ter algo a perder, significava que aquelas muralhas que ele construiu a vida inteira estavam ruindo. Mas Helena era paciente, gentil. Ela foi derretendo o gelo ao redor dele, pedaço por pedaço. Então veio a gravidez, não planejada, inesperada, assustadora. A notícia que mudou tudo quando Helena mostrou o teste de gravidez para Rodrigo, ele congelou. Não de alegria, de pânico absoluto. Eu não sei como ser pai, ele disse, a voz tremendo. Eu não sei como fazer isso. Helena segurou o rosto dele entre as mãos. Nós vamos aprender juntos. Mas Rodrigo não conseguia se livrar do medo. A imagem do próprio pai, frio e cruel, assombrava seus pensamentos. E se ele se tornasse igual? E se repetisse os mesmos erros? E se arruinasse a vida daquela criança? Helena percebeu o pavor dele e fez uma coisa linda. Ela comprou um diário, e todas as noites eles escreviam juntos. Medos, esperanças, promessas. Ela o ensinava que ser pai não era sobre ser perfeito, era sobre estar presente. Rodrigo começou a se abrir para a ideia. Reformou um quarto inteiro para ser o quarto do bebê. Comprou livros sobre paternidade. Foi a todas as consultas médicas. Segurou a mão de Helena durante cada ultrassom. Pela primeira vez na vida, ele estava permitindo-se sentir esperança, amor, vulnerabilidade. E então, tudo desmoronou. A noite que destruiu tudo. O parto estava indo bem. Rodrigo estava na sala, segurando a mão de Helena, sussurrando encorajamentos. Os médicos estavam calmos. Tudo parecia sob controle. Então, a bebê nasceu. Um choro forte, saudável. Rodrigo sentiu uma onda de alívio e emoção que nunca tinha experimentado antes. Lágrimas escorreram pelo rosto dele, enquanto via a filha pela primeira vez. Ela é perfeita, Helena sussurrou, exausta, mas radiante. Mas então, os monitores começaram a apitar descontroladamente. Hemorragia! Hemorragia pós-parto! Um médico gritou. Tudo virou caos. Enfermeiros correndo. Médicos gritando ordens médicas. Sangue. Muito sangue. Rodrigo foi empurrado para o canto da sala, segurando a bebê recém-nascida, vendo Helena ser cercada pela equipe médica em pânico. Helena! Helena! Ele gritou. Ela olhou para ele uma última vez. Sorriu fracamente e sussurrou algo que ele não conseguiu ouvir por causa do barulho. Então as pálpebras dela se fecharam e não abriram mais. Os médicos tentaram de tudo: reanimação, transfusão, procedimentos de emergência. Nada funcionou. Helena morreu ali, aos 28 anos, minutos depois de dar à luz.
Rodrigo ficou paralisado, segurando a bebê, vendo o corpo de Helena ser coberto por um lençol branco. Ele não chorou, não gritou, não reagiu. Apenas ficou ali olhando enquanto algo dentro dele se partia irreparavelmente. As 3 semanas do inferno. Desde aquela noite, Rodrigo vive em piloto automático. Ele organizou o funeral de Helena em silêncio. Recebeu as condolências com o rosto impassível. Assinou documentos, tomou decisões práticas. Mas não processou a perda, não permitiu que a dor o alcançasse. Porque se ele começasse a sentir, se ele deixasse a barragem romper, ele sabia que não sobreviveria. E tinha uma bebê dependendo dele. Então ele fez o que sempre fez. Tratou a situação como um problema a ser resolvido. Contratou as melhores babás do mercado. Comprou todo o equipamento imaginável. Consultou 5 pediatras diferentes. Mas havia um problema que ele não conseguia resolver. A bebê chorava, incessantemente. Não era cólica, não era refluxo, não era nada físico. Os médicos diziam que ela estava perfeitamente saudável, mas ela não parava de chorar, e Rodrigo não conseguia acalmá-la. Toda vez que pegava a filha nos braços, ela chorava mais alto, como se sentisse a tensão dele, a distância emocional, o medo. As babás tentavam explicar: Senhor Almeida, o bebê precisa sentir segurança, precisa de conexão. Mas Rodrigo não sabia como fazer isso. Ele segurava a filha como segurava contratos importantes, com cuidado extremo, mas sem afeto real. Rígido, mecânico, aterrorizado de fazer algo errado. E quanto mais a bebê chorava, mais ele entrava em pânico. Quanto mais entrava em pânico, mais ela chorava. Um ciclo vicioso e destrutivo. As 3 babás pediram demissão em 1 semana. A primeira disse: Senhor, o Senhor precisa confiar em mim e me deixar trabalhar. Sua interferência está deixando a bebê mais agitada. A segunda foi mais direta. O Senhor trata isso como uma reunião de negócios. Bebês não funcionam assim. A terceira simplesmente disse: Eu não aguento mais. Desculpe. Agora, 3 semanas depois da morte de Helena, Rodrigo está completamente sozinho com uma bebê que ele não sabe cuidar. Ele não dorme mais de 2 horas seguidas há dias. Funciona à base de café forte e adrenalina. Mal come, mal se arruma. A mansão, antes impecável, agora tem uma camada de caos. Mamadeiras por todo lado, fraldas, toalhas, roupinhas de bebê espalhadas. Os empregados evitam cruzar com ele, fazem seu trabalho em silêncio e desaparecem. Porque Rodrigo está claramente no limite. E ninguém sabe o que dizer. Ninguém tem coragem de confrontá-lo. Até que Marta entra na história. Marta começou a trabalhar na mansão Almeida há exatos 2 meses. Ela foi contratada como faxineira, uma das 5 pessoas responsáveis por manter aquela casa imensa impecável. Ela é uma mulher de 50 anos, viúva. Mora sozinha em um apartamento pequeno no subúrbio. Trabalha em 3 casas diferentes para pagar as contas. Rodrigo mal reparou nela até hoje. Para ele, ela era apenas mais uma funcionária, invisível, intercambiável. Mas Marta o observava. Desde o primeiro dia após a morte de Helena, quando Rodrigo chegou em casa do hospital carregando a bebê com os braços trêmulos, Marta percebeu algo que ninguém mais viu. Aquele homem não era arrogante. Ele estava apavorado. Marta reconheceu aquele olhar porque já o viu antes, no espelho, 20 anos atrás. A história que Marta carrega. Marta teve um filho, Gabriel. Ele nasceu saudável, lindo, perfeito. Mas aos 6 meses começou a ter febres altas, crises inexplicáveis. Marta, na época com 30 anos e já viúva, trabalhava 3 empregos para sobreviver. Não tinha plano de saúde. Dependia do sistema público. Levou Gabriel a diversos postos de saúde. Esperou horas em filas. Recebeu diagnósticos superficiais. É só uma virose. Vai passar. Mas não passou. Gabriel piorava. Quando finalmente conseguiram uma consulta com o especialista, já era tarde demais. Meningite bacteriana avançada. Gabriel morreu nos braços de Marta, com 7 meses de vida. Ela não teve dinheiro para o tratamento adequado a tempo. Não teve acesso aos médicos certos rápido o suficiente. Não teve as condições que poderiam ter salvado seu filho. Aquilo destruiu Marta. Ela passou anos carregando a culpa, questionando cada decisão,
cada atraso, cada sinal que talvez tenha ignorado. Eventualmente, com terapia e apoio de grupos de mães que perderam filhos, ela aprendeu a carregar a dor de forma diferente. Não desapareceu, nunca desaparece. Mas ela aprendeu a viver com ela. E aprendeu algo crucial. Crianças não precisam de pais perfeitos, elas precisam de pais presentes. Marta observa Rodrigo. Nas últimas 3 semanas, Marta observou Rodrigo desmoronando lentamente. Ela o via caminhando pela casa às 3 da manhã, segurando a bebê que chorava, completamente perdido. Via a tensão no corpo dele, o pânico nos olhos, a forma como ele evitava olhar diretamente para a filha por muito tempo. E reconheceu algo que os médicos, as babás e toda a equipe da casa não viram. Rodrigo não estava falhando em ser pai porque não sabia técnicas. Ele estava falhando porque tinha medo de amar, medo de se apegar, medo de perder de novo. E a bebê sentia isso. Sentia que ele não estava realmente presente, que estava emocionalmente distante, que a segurava com medo, não com amor. Marta queria dizer algo a Dias, mas não era o lugar dela. Ela era só a faxineira. Quem era ela para dar conselhos a um milionário? Até que naquela madrugada, 3h47, ela estava terminando de limpar a cozinha porque não tinha para onde ir. Tinha brigado com a vizinha e precisava de tempo para esfriar a cabeça. Ouviu o choro da bebê, subiu as escadas e viu Rodrigo sentado naquela poltrona, chorando junto com a filha, completamente quebrado. E Marta soube. Agora era a hora de dizer a verdade. Ato 2. A transformação. A verdade que ninguém teve coragem de dizer, Senhor Rodrigo. A voz de Marta faz Rodrigo levantar o olhar. Ele está tão exausto que mal registra surpresa ao vê-la ali, na porta do quarto, às 4 da manhã. Desculpe entrar assim sem avisar, Marta diz dando um passo para dentro. Mas eu preciso falar uma coisa. Rodrigo limpa as lágrimas do rosto rapidamente, tentando recuperar a compostura. Marta, não é um bom momento. Eu sei. Ela interrompe gentilmente. Sei que não é, mas é justamente por isso que preciso falar. Ela respira fundo e diz: Senhor, a bebê não está doente, os médicos estão certos, ela está perfeitamente saudável. O problema não é físico. Rodrigo franze a testa confuso. Então o que? Ela está com fome de pai. Silêncio. Rodrigo a encara sem entender. Marta continua, sua voz firme, mas cheia de compaixão. O senhor segura ela como quem segura um contrato para assinar, com cuidado extremo, mas sem estar realmente presente. Ela sente isso. Crianças sentem quando a gente tem medo de amá-las. As palavras atingem Rodrigo como um soco no estômago. E o senhor está apavorado, eu sei, Marta prossegue, porque a última vez que o senhor amou alguém de verdade, ela morreu nos seus braços. Então agora o senhor tem medo. Medo de se apegar a essa bebê, medo de perdê-la também. E enquanto o senhor tiver esse medo, ela vai continuar chorando, porque ela precisa que o senhor esteja presente. Não perfeito, presente. Rodrigo fica em silêncio por longos segundos. Então, pela primeira vez em semanas, ele admite em voz alta: Eu não sei como fazer isso. Sua voz quebra. Eu não sei como ser pai. Eu não sei como amar sem ter medo. Como estar presente quando tudo o que eu sinto é pânico. Eu olho para ela e vejo Helena, e dói tanto que eu quero manter distância, porque se eu me apegar e perder ela também, eu não vou sobreviver. Lágrimas escorrem pelo rosto dele novamente. Eu sei que sou péssimo nisso. Eu sei que estou falhando, mas eu não sei como fazer diferente. Marta se aproxima devagar. Posso pegar ela? Rodrigo hesita. Então, entrega a bebê para Marta com cuidado. E algo mágico acontece. O momento da conexão. Marta segura a bebê de uma forma completamente diferente de Rodrigo. Não há tensão em seus braços, não há rigidez. Ela segura a criança com confiança natural, apoiando a cabecinha no ombro, embalando suavemente, e começa a cantarolar. Uma melodia baixinha, simples, antiga. Em menos de 2 minutos a bebê para de chorar. Os soluços diminuem, a respiração se acalma, e ela adormece no ombro de Marta. Rodrigo fica olhando atônito. Como você fez isso? Marta sorri gentilmente. Não foi técnica, senhor. Foi presença. Eu segurei ela sabendo que não ia machucá-la. Sem medo, sem tensão.
Ela sentiu isso. Ela se senta na poltrona ao lado dele, ainda embalando a bebê levemente. Senhor Rodrigo, posso te contar uma coisa? Ele acena com a cabeça. E Marta conta. A história de Gabriel. Ela conta sobre Gabriel. Sobre as febres, as idas aos hospitais, a sensação de impotência, a falta de recursos, a forma como assistiu seu filho definhar e não conseguiu salvá-lo. Ele morreu nos meus braços, Marta diz, a voz embargada, mas firme. Tinha 7 meses, e durante anos eu me culpei. Achei que se eu tivesse feito algo diferente, se tivesse percebido os sinais antes, se tivesse encontrado um jeito de pagar um médico melhor, ela faz uma pausa. Mas a verdade é que eu fiz o melhor que pude com o que tinha. Eu não tinha dinheiro, não tinha acesso, mas eu tinha amor. E durante os 7 meses que ele viveu, ele sentiu esse amor. Eu sei disso porque eu estava presente. Cada segundo. Marta olha para Rodrigo. O Senhor tem tudo que eu não tive. Médicos, recursos, condições. Mas sabe o que essa bebê realmente precisa? Ela precisa que o Senhor olhe para ela e não veja a morte, que veja a vida. Ela não é a Helena que o Senhor perdeu. Ela é alguém novo, alguém que precisa do pai dela, do jeito que ele é, imperfeito, com medo, mas presente. Rodrigo sente algo se partindo dentro dele. Uma barragem que segurou por 3 semanas finalmente cedendo. Eu tenho tanto medo, ele sussurra. Eu sei, Marta responde. Mas o medo só vai passar quando o Senhor enfrentar ele. Que a única forma de enfrentar é amando, mesmo com medo. A oferta. Eles ficam em silêncio por um tempo. A bebê dorme pacificamente no colo de Marta. Então Rodrigo, com voz hesitante, pergunta: Você pode me ensinar? Me ensinar como fazer o que você fez? Marta sorri. Posso, claro que posso. Quanto você quer? Ela franze a testa. Como assim? Quanto eu preciso te pagar para você ficar, para me ensinar a ser pai, para ajudar com ela? Ele aponta para a bebê. As babás profissionais desistiram, mas você conseguiu acalmá-la em minutos. E você entende o que eu estou sentindo. Marta fica em silêncio. Senhor, eu sou apenas faxineira, não tenho diploma, não sou babá profissional. Eu não preciso de diploma, Rodrigo interrompe. Preciso de alguém que saiba como amar uma criança, como estar presente, como não ter medo, e você sabe. Então, por favor, me ajuda. Há desespero genuíno na voz dele. Marta olha para a bebê dormindo em seus braços. Pensa em Gabriel, em como teria dado tudo para ter alguém que a ajudasse naqueles dias difíceis. Tá bom, ela diz suavemente. Eu fico. A primeira semana, aprendendo o básico. Marta se muda para um dos quartos de empregados da mansão naquele mesmo dia e começa a ensinar Rodrigo. Não são técnicas complicadas, são coisas simples, humanas. Ela mostra como segurar a bebê com confiança, apoiando a cabeça corretamente, mas sem rigidez. Não é sobre ser perfeito, ela explica. É sobre ser seguro. Se o senhor está tenso, ela fica tensa. Se o senhor respira fundo e relaxa, ela relaxa também. Rodrigo tenta. Nas primeiras vezes, ainda há tensão. A bebê se agita, mas Marta é paciente. De novo. Respira. Solta os ombros. Isso. Agora embala levinho. E lentamente, funciona. A bebê acalma nos braços dele. Pela primeira vez em 3 semanas, ela dorme no colo de Rodrigo sem chorar antes. Ele olha para Marta com lágrimas nos olhos. Eu consegui. Conseguiu, ela confirma sorrindo. Decifrando os choros, Marta ensina Rodrigo a diferenciar os choros da bebê. Esse choro agudo, insistente, fome. Esse mais choroso, entrecortado, sono. Esse irritado, com gritos, desconforto, pode ser fralda suja ou roupinha apertando. Rodrigo, o homem que decifrava planilhas complexas e contratos de centenas de páginas, anota tudo em um caderno. Marta acha graça. Senhor, não precisa anotar. O senhor vai aprender naturalmente. Eu preciso anotar, ele insiste. Eu preciso entender o padrão. Ela ri suavemente. Tá bom, anota então. E realmente, com o tempo, Rodrigo começa a reconhecer. Quando a bebê solta aquele choro específico às 3 da manhã, ele já sabe. É fome. Levanta, prepara a mamadeira, alimenta ela. Quando é aquele choro irritadinho,
ele já verifica a fralda primeiro. Está aprendendo a linguagem da própria filha. O momento do contato pele a pele. Uma noite, Marta encontra Rodrigo no quarto da bebê, dando mamadeira com a camisa de pijama fechada até o último botão. Senhor, ela diz, posso sugerir uma coisa? Claro. Tira a camisa. Rodrigo congela. O quê? Contato pele a pele. É uma das coisas mais poderosas que um pai pode fazer. Segura ela só de fralda contra o peito do Senhor. A pele dela encostada na pele do Senhor. Ela vai ouvir o coração do Senhor batendo. Vai sentir o calor. Vai criar uma conexão profunda. Rodrigo hesita. Eu não sei. Confia em mim. Ele respira fundo. Tira a camisa de pijama. Desabotoa o bode da bebê, deixando só a fralda, e a posiciona contra o peito. No início é estranho, vulnerável, mas então a bebê se aconchega, solta um suspiro pequeno e relaxa completamente. Rodrigo sente o coração da filha batendo contra o dele, e algo dentro dele se abre. Ela confia em mim, ele sussurra, maravilhado. Ela sempre confiou. Marta responde. O Senhor que não confiava no Senhor, batizando a filha. 3 semanas após o nascimento, Rodrigo ainda não tinha registrado oficialmente o nome da bebê. Ele sabia que queria homenagear Helena, mas não sabia como. Uma noite, após colocar a bebê para dormir, ele e Marta conversam na cozinha tomando chá. Helena, Rodrigo diz de repente, eu quero que ela se chame Helena, como a mãe dela. Marta olha para ele com gentileza. Tem certeza? Não vai ser doloroso? Vai ser, ele admite. Mas a Helena original merece ser lembrada. E essa pequena Helena, ela é o melhor pedaço da mãe dela que ficou aqui. No dia seguinte, eles vão ao cartório. A bebê é oficialmente registrada como Helena Almeida. E quando Rodrigo assina os documentos, sente uma pontada de dor, mas também de paz. A rotina que salva Marta ajuda Rodrigo a criar uma rotina. Não rígida, não militar, mas previsível o suficiente para que a bebê se sinta segura. 7 da manhã. Acordar, trocar fralda, primeira mamadeira. 9 da manhã, banho. Marta ensina Rodrigo a dar banho sozinho e ele tem medo de derrubar a bebê na banheirinha, mas eventualmente pega o jeito. Meio-dia. Mamadeira, soneca. 3 da tarde. Brincadeira leve, contato pele a pele. 6 da tarde. Banho de relaxamento antes de dormir. 8 da noite. Última mamadeira. Canção de ninar. E Rodrigo, pela primeira vez em meses, sente que tem controle sobre algo na vida. O comentário sobre os empregados. Uma tarde, Rodrigo está no escritório respondendo e-mails enquanto Helena dorme no carrinho ao lado dele. Marta entra para limpar a sala. Rodrigo nem levanta o olhar. Deixa, Marta. Eu limpo isso depois. Não, senhor. É meu trabalho. Marta. Ele finalmente olha para ela. Senta aqui um segundo. Ela senta confusa. Eu queria agradecer por tudo que você está fazendo. Você salvou a gente. Ele aponta para Helena. Eu não sei o que seria da gente sem você. Marta sorri. Não precisa agradecer, senhor. Preciso sim e queria falar outra coisa. Ele hesita. Você me fez perceber que eu sempre tratei as pessoas que trabalham aqui como invisíveis, como peças. Eu nem sabia seu nome completo até 2 semanas atrás. E isso é horrível. Marta fica em silêncio. Eu quero mudar isso, Rodrigo continua. Não só contigo, com todos. A dona Clarice que cozinha aqui há 10 anos. Eu nunca perguntei se ela tem família. O Jorge que cuida do jardim. Eu nem sei se ele tem filhos. E isso precisa mudar. O senhor não precisa mudar por mim. Não é por você. É por mim. Porque eu não quero que minha filha cresça vendo o pai dela tratar pessoas com desrespeito. Eu quero que ela aprenda humanidade. E eu só posso ensinar isso se eu viver isso. Marta sorri com lágrimas nos olhos. Senhor Rodrigo, o senhor está se tornando um homem melhor. Estou tentando, ele responde. Ainda tenho muito o que aprender. A conexão se aprofunda com o passar das semanas. A relação entre Rodrigo e Marta evolui. Não é mais patrão e empregada. É parceria, amizade, família improvisada. Eles jantam juntos na cozinha. Rodrigo insiste, mesmo com Marta dizendo que não é apropriado. Eles revezam as mamadeiras da madrugada, conversam sobre tudo. Sobre Helena, a esposa,
sobre Gabriel, o filho de Marta, sobre medos, sobre sonhos. E uma noite, enquanto Rodrigo dá mamadeira para a pequena Helena e Marta lava louças ao lado dele, ela faz uma pergunta. Posso falar uma coisa meio atrevida? Sempre, ele responde. O senhor precisa de terapia. Rodrigo para de embalar a bebê. O quê? Terapia. O senhor precisa processar a morte da Helena. Porque o senhor está melhor, sim, mas ainda carrega muita culpa, muita dor que não foi trabalhada. E eu acho que conversar com um profissional ia ajudar. Rodrigo fica em silêncio. Então, surpreendentemente, concorda. Você tem razão, eu vou procurar alguém. E ele procura. Começa a fazer terapia 2 vezes por semana. Participa de grupos de apoio para pais viúvos. Lentamente, dói menos. A culpa não desaparece, mas fica mais leve. O momento da vulnerabilidade total. 2 meses após Marta entrar na vida deles, acontece algo que muda tudo. É 3 da manhã. Rodrigo acorda com o choro de Helena. Ele se levanta, vai até o quarto dela, a pega no colo. Mas dessa vez é diferente. Ela não está simplesmente com fome ou com a fralda suja. Está ardendo em febre. Marta! Marta! Rodrigo grita, entrando em pânico. Marta acorda e corre para o quarto. Coloca a mão na testa da bebê. Febre alta. A gente precisa levar ela para o hospital agora. No caminho para o hospital, Rodrigo está apavorado. Segura Helena no banco de trás, verificando a respiração dela a cada 5 segundos. Ela vai ficar bem, Marta diz do banco do passageiro. Bebês têm febre. É normal. E se não for normal? Rodrigo interrompe, a voz quebrando. E se for algo sério? E se eu perder ela também? Marta, eu não aguento. Eu não aguento perder mais ninguém. Olha para mim. Marta se vira. Respira. A bebê está consciente. Está reclamando, o que é bom sinal. A gente vai chegar no hospital, os médicos vão cuidar dela e ela vai ficar bem. Mas eu preciso que o senhor respire, porque se o senhor entrar em pânico, não vai conseguir ajudar ela. Rodrigo respira fundo. 1 vez. 2 vezes. Eu tenho tanto medo, ele sussurra. Eu sei, mas o medo não vai embora. A gente aprende a viver com ele. No hospital, descobrem que é uma infecção de garganta comum. Antibiótico resolve. Helena fica sob observação por algumas horas e recebe alta. Quando voltam para casa já está amanhecendo. Rodrigo coloca Helena no berço, agora dormindo tranquilamente após a medicação, e desaba. Senta no chão do quarto e chora. Chora pela esposa que perdeu, pelo medo de perder a filha. Por todas as noites de insônia e pânico, Marta senta no chão ao lado dele e deixa ele chorar. Não oferece soluções, não tenta consertar, apenas fica ali, presente. Quando Rodrigo finalmente se acalma, ele olha para ela. Obrigado por tudo, por estar aqui, por não desistir de mim. Eu nunca ia desistir, Marta responde, porque eu vejo quem o Senhor está se tornando, e é alguém incrível. Eles ficam ali sentados no chão, lado a lado, em silêncio. E Rodrigo percebe algo. Ele não está mais sozinho. A mudança na mansão. Com o passar dos meses, a mansão Almeida muda completamente. Não é mais um mausoléu frio e impecável. Tem vida, bagunça, calor humano, brinquedos espalhados, roupinhas de bebê secando no varal. Risadas. Rodrigo também muda a forma como trata os funcionários. Dona Clarice, a cozinheira, agora janta com eles na cozinha. E ele descobriu que ela tem 3 netos que adora. Jorge, o jardineiro, recebe folga nos fins de semana para passar tempo com a família. Rodrigo aumentou o salário dele sem que ele pedisse. A mansão não é mais um lugar de hierarquias rígidas. É um lugar onde pessoas trabalham juntas, se respeitam, se importam. E tudo isso começou com Marta. O sentimento que ninguém esperava. 6 meses após Marta entrar na vida deles, Rodrigo percebe algo que o assusta. Ele desenvolveu sentimentos por ela. Não foi de repente. Foi gradual, natural. A forma como ela canta para Helena, como ela o confronta quando ele está errado, como ela ri de suas piadas ruins, como ela o entende de uma forma que ninguém mais entende, mas ele não sabe o que fazer com isso. Porque Marta é Marta, a faxineira, 20 anos mais velha, de uma classe social completamente diferente. O que as pessoas vão dizer? O que a sociedade vai dizer? Rodrigo está dividido. E Marta também sente algo.
mas ela tem ainda mais medo do que ele. Porque ela sabe o que é amar alguém de uma classe diferente. Sabe como a sociedade julga. E tem medo de que, se ela admitir os sentimentos, vai arruinar a única família que tem agora. Então, ambos ficam em silêncio, cuidando de Helena, jantando juntos, rindo juntos, mas sem nunca tocar no assunto. Até que uma noite, a confusão. Helena acabou de completar 8 meses. Rodrigo e Marta estão sentados na varanda da mansão, tomando vinho, coisa que ele nunca fazia antes, mas Marta insistiu que vinho é para ser apreciado, não guardado. A pequena Helena dorme tranquilamente no monitor de bebê ao lado. Marta, Rodrigo diz de repente, posso te perguntar uma coisa? Sempre. Você é feliz aqui? Ela olha para ele surpresa. Claro. Por que a pergunta? Porque eu sei que isso não era o que você planejava para sua vida. Cuidar da filha de um milionário rabugento? Ela ri. O senhor não é mais rabugento. Ainda sou um pouco. Ele admite, sorrindo. Mas sério, você não sente falta da sua vida de antes? Da sua independência? Marta fica em silêncio por um momento. Posso ser honesta? Por favor. Minha vida de antes era sobrevivência. Eu trabalhava 3 empregos, voltava para casa exausta, dormia algumas horas e recomeçava. Não tinha família, não tinha propósito além de pagar contas. Mas aqui, ela olha para o monitor onde Helena dorme. Aqui eu tenho propósito, tenho família, tenho alegria. Algo que eu não sentia desde que perdi o Gabriel. Rodrigo sente algo se apertando no peito. Você é parte da nossa família, ele diz suavemente. Não só babá, não só funcionária. Você é família, para mim e para Helena. Marta sorri com lágrimas nos olhos. O senhor também é. Vocês dois, vocês me salvaram. Eles ficam em silêncio. E então Rodrigo faz algo corajoso. Marta, eu preciso te falar uma coisa. E se isso estragar tudo entre a gente, eu vou entender. Mas eu não aguento mais guardar. Ela se vira para ele, o coração acelerado. Eu desenvolvi sentimentos por você. Não sei quando começou, mas eu acordo pensando em você. Eu rio mais quando você está por perto. Eu me tornei um homem melhor porque você me mostrou como. E eu sei que é complicado. Sei das diferenças entre a gente. Sei que a sociedade vai julgar. Mas eu não aguento mais fingir que você é só a babá, porque você não é. Você é tudo. Marta fica em silêncio, lágrimas escorrendo pelo rosto. Rodrigo, eu também sinto. Sinto há meses. Mas eu tive tanto medo. Medo de que você estivesse só confundindo gratidão com amor. Medo de que eu fosse estragar o que a gente tem. Medo do julgamento. Eu não estou confundindo, ele interrompe. E se tem julgamento, a gente enfrenta junto. Ele estende a mão. Ela segura. E naquele momento, embaixo das estrelas, com Helena dormindo tranquila no quarto, eles finalmente admitem o que ambos sabiam há meses. São uma família. De verdade. Mas a paz não dura. Uma semana após a confissão, a vida de Rodrigo e Marta é abalada. Porque a família de Helena, a esposa, aparece. E eles querem a criança. Ato 3. A redenção, a chegada dos santos, é uma manhã de sábado. Rodrigo está na sala brincando com Helena, agora com 9 meses, que tenta engatinhar. Marta está na cozinha preparando o almoço. A campainha toca. Rodrigo franze a testa. Ele não esperava visitas. Abre a porta e congela. Na frente dele está Vitor Santos, o irmão de Helena, acompanhado de Beatriz Santos, a mãe de Helena, e um homem de terno que claramente é advogado. Rodrigo, Vitor diz, sem nenhum calor na voz. Precisamos conversar. O ultimato. Eles entram na sala. Rodrigo os observa com cautela. Não vê essa parte da família desde o funeral de Helena. O que vocês querem? Ele pergunta direto. Beatriz, uma senhora de 60 anos com ar aristocrático, olha ao redor da sala com desaprovação mal disfarçada. Viemos falar sobre nossa neta, ela diz. Nossa sobrinha, Vitor corrige. Helena, Rodrigo diz tenso. O que tem ela? O advogado se adianta. Senhor Almeida, sou o doutor Augusto Ferreira, representante legal da família Santos. Meus clientes estão profundamente preocupados com o bem-estar da criança. Preocupados? Rodrigo repete incrédulo.
Vocês não apareceram aqui uma vez nos últimos 9 meses, nem no hospital quando ela nasceu, nem no funeral da Helena, e agora estão preocupados? Estávamos dando tempo para você se adaptar, Vitor responde. Mas chegou ao nosso conhecimento que você contratou uma faxineira para cuidar da nossa sobrinha. Rodrigo sente a raiva crescendo. A Marta não é uma faxineira, ela é a babá da Helena, e uma pessoa incrível. Uma pessoa sem qualificação profissional, o advogado pontua. Sem diploma em pedagogia, enfermagem ou qualquer área relacionada a cuidados infantis. E pelo que entendemos, vocês desenvolveram uma relação pessoal. Rodrigo aperta os punhos. Isso não é da conta de vocês. Beatriz suspira dramaticamente. Rodrigo, querido, nós entendemos que você esteja lidando com o luto, mas uma criança precisa de estabilidade, de uma estrutura familiar adequada, não de um pai solteiro com uma empregada. Marta é parte da nossa família. Ela é uma funcionária, Vitor corta, e nós estamos aqui para oferecer uma solução melhor. A criança deve ser criada por família de sangue, por pessoas preparadas. Nós temos recursos, estrutura, uma casa cheia de amor. Amor? Rodrigo ri sem humor. Vocês não demonstraram um pingo de amor por essa criança até hoje. O advogado intervém novamente. Senhor Almeida, meus clientes estão dispostos a entrar com um pedido formal de guarda. Temos evidências substanciais de que você não está em condições emocionais ou estruturais de criar uma criança sozinho. Evidências? Que evidências? As 3 babás profissionais que pediram demissão nas primeiras semanas. Testemunhos de empregados sobre seu comportamento errático. O fato de você terceirizar os cuidados da criança para alguém sem qualificação. Chega! Rodrigo explode. Saiam da minha casa, agora! Vitor se levanta calmamente. Nós estamos tentando resolver isso de forma amigável, Rodrigo, mas se necessário vamos ao tribunal e acredite, nós vamos ganhar. Eles saem. Rodrigo fica ali tremendo de raiva e medo. Marta aparece na porta da cozinha pálida. Eu ouvi tudo. A ameaça real naquela noite, após colocar Helena para dormir, Rodrigo e Marta conversam sobre o que aconteceu. Eles não podem fazer isso, Rodrigo diz, passando a mão pelo cabelo. Eles não podem simplesmente aparecer depois de meses e tentar tirar minha filha de mim. Podem sim, Marta responde preocupada. Rodrigo, eu já vi casos assim. Famílias com poder e dinheiro conseguem coisas no tribunal. E eles têm argumentos. Que argumentos? As babás que pediram demissão. O fato de você estar instável emocionalmente no começo. E eu... Ela faz uma pausa. Eu ser só a faxineira sem diploma. Você não é só a faxineira. Mas é assim que o tribunal vai ver. Ela responde suavemente. Rodrigo, eu não quero ser a razão de você perder a Helena. Você não é a razão de nada. Você é a razão da gente estar bem. Ele segura as mãos dela. Eu não vou deixar eles fazerem isso. Vou contratar os melhores advogados. Vou lutar com tudo que eu tenho. E se não for suficiente, Rodrigo aperta as mãos dela. Vai ser. Tem que ser. A investigação. Nos dias seguintes, Rodrigo contrata um escritório de advocacia de elite, mas as notícias não são boas. Senhor Almeida, a advogada dele, doutora Mariana Costa, explica. A família Santos tem um caso razoavelmente forte. Eles podem argumentar instabilidade emocional baseado nos primeiros meses após a morte da esposa. Podem questionar a qualificação da senhora Marta. E o fato de vocês terem desenvolvido um relacionamento romântico, isso pode ser interpretado como você substituindo rapidamente a esposa falecida, o que pode sugerir comportamento impulsivo. Isso é ridículo. Eu sei, mas o sistema legal não funciona com sentimentos, funciona com fatos. Rodrigo respira fundo. O que eu posso fazer? Precisamos construir um caso mostrando que você é um pai presente, capaz e que a criança está em um ambiente saudável e amoroso. Vamos precisar de testemunhas, documentação, evidências de mudança comportamental. Eu tenho tudo isso. Então vamos usar. Preparando para a batalha. Rodrigo passa as próximas semanas reunindo evidências. Registros médicos de Helena mostrando que ela está saudável, com todas as vacinas em dia, com desenvolvimento perfeito. Testemunhos de pediatras sobre como Rodrigo é presente nas consultas, faz perguntas, está envolvido. Registros da terapia dele,
mostrando que está tratando o luto de forma saudável. Fotos e vídeos de Helena feliz, sorridente, brincando com o pai. Mas, doutora, Mariana avisa: Rodrigo, você precisa estar preparado. O outro lado vai jogar sujo, vão atacar a Marta, vão atacar você, vão tentar pintar o quadro de que você é um pai inadequado, e você vai precisar manter a calma. Eu sei, mas por dentro, ele está apavorado. A descoberta sobre Vitor. Enquanto prepara o caso, Rodrigo contrata um investigador particular para pesquisar a vida de Vitor Santos e descobre algo interessante. Vitor está endividado até o pescoço. Dívidas de jogo, empréstimos com agiotas, investimentos fracassados. E Helena deixou uma herança substancial para a filha. Cerca de 50 milhões em fundos fiduciários, propriedades e investimentos. Como genitor sobrevivente, Rodrigo é o guardião legal desses fundos, até Helena, a bebê, completar 18 anos. Mas se a família Santos conseguisse a guarda, Vitor teria acesso a esses recursos. É isso, Rodrigo diz ao investigador. Ele não quer a criança, quer o dinheiro. Provavelmente. Mas provar isso no tribunal é outra história. O dia da audiência. A audiência acontece em uma manhã fria de outubro. Rodrigo chega ao tribunal com doutora Mariana e Marta. Do outro lado estão Beatriz, Vitor e a equipe de advogados deles. O juiz é Dr. Paulo Mendes, um homem de 60 anos com reputação de ser justo, mas rigoroso. Bom dia, ele começa. Estamos aqui para determinar o que é melhor para a menor Helena Almeida, atualmente sob guarda do pai, Rodrigo Almeida, com pedido de guarda contestado pela família materna. Vamos começar. O lado da família Santos. O advogado dos Santos apresenta o caso deles. Meritíssimo. Nosso argumento é simples. Rodrigo Almeida, apesar de ser o pai biológico, não está em condições emocionais ou estruturais de criar uma criança. Nos primeiros meses após o nascimento de Helena, ele demonstrou instabilidade grave. Contratou e demitiu 3 babás profissionais em uma semana. Funcionários relataram comportamento errático e, atualmente, substituiu cuidado profissional por uma funcionária doméstica sem qualificação, com quem desenvolveu relacionamento romântico inadequado. A família Santos oferece ambiente estável, com avó amorosa, tios presentes e recursos para garantir o melhor para a criança. Eles chamam testemunhas. A primeira é uma das babás que pediu demissão. Como foi trabalhar para o Sr. Almeida? O advogado pergunta. Difícil, ela responde. Ele interferia em tudo, não confiava em mim, questionava cada decisão. A bebê estava sempre agitada porque ele estava sempre tenso. Rodrigo aperta os punhos embaixo da mesa. A segunda testemunha é um empregado antigo que foi demitido meses atrás por roubo, mas isso não é mencionado. O Sr. Almeida era um bom pai? O advogado pergunta. Não, o homem responde. Ele mal olhava para a criança, passava o dia no escritório, deixava tudo para as babás, parecia que não queria nem estar perto da filha. Mentiras, meias verdades distorcidas, mas eficazes. A defesa de Rodrigo, doutora Mariana, apresenta o lado deles. Meritíssimo. Rodrigo Almeida é um pai amoroso e presente que passou por um período extremamente difícil após a morte trágica da esposa. Sim, os primeiros meses foram desafiadores, mas ele buscou ajuda, fez terapia, aprendeu, mudou. E hoje, Helena está em um lar cheio de amor, cuidado e estabilidade. A senhora Marta não é apenas uma funcionária. Ela é parte da família. E mais importante, Helena está feliz, saudável, amada, que é exatamente o que toda criança merece. Eles apresentam evidências, registros médicos mostrando Helena perfeitamente saudável. Vídeos de Rodrigo brincando com a filha, dando mamadeira, trocando fraldas. Testemunhos do pediatra, do terapeuta, de Dona Clarice. Mas a peça mais importante é o testemunho de Marta. O testemunho que mudou tudo. Marta sobe ao banco das testemunhas. Está nervosa. Nunca esteve em um tribunal antes. O advogado dos Santos a ataca imediatamente. Senhora Marta, é verdade que a senhora foi contratada como faxineira? Sim. E não tem nenhum diploma ou qualificação em cuidados infantis? Não. Então por que o senhor Almeida confiaria a criança à senhora? Marta respira fundo. Porque ele não precisava de diploma.
Precisava de alguém que soubesse como amar uma criança. Amar não é suficiente para criar uma criança. Não, não é, mas é o começo, e é o que faltava naquela casa. O advogado muda de tática. É verdade que a senhora perdeu um filho há 20 anos? Marta congela. Sim, por negligência médica, correto? Por falta de recursos, ela corrige. A senhora não conseguiu salvar seu próprio filho e acha que está qualificada para cuidar da filha de outra pessoa? O silêncio no tribunal é absoluto. Rodrigo quer se levantar e gritar, mas doutora Mariana segura o braço dele. Marta tem lágrimas nos olhos, mas sua voz sai firme. O senhor tem razão. Eu não consegui salvar meu filho. Ele morreu nos meus braços porque eu não tinha dinheiro para o tratamento. E durante 20 anos eu carreguei essa culpa. Mas sabe o que essa dor me ensinou? Me ensinou a reconhecer um pai de verdade quando vejo um. Ela olha para Rodrigo. Rodrigo Almeida tem todo o dinheiro do mundo. Mas o que salvou aquela criança não foi dinheiro. Foi ele ter coragem de admitir que não sabia de nada e precisava aprender. Foi ele acordar no meio da noite, trocar fraldas, cantar canções de ninar, chorar junto com ela quando tinha medo. Isso é ser pai. E isso vocês nunca vão ter. Ela olha para Vitor e Beatriz. Vocês não apareceram quando ela nasceu. Não apareceram no funeral. Não mandaram nenhuma mensagem perguntando como ela estava. E agora querem tirar ela do único lar que ela conhece? Do pai que a ama mais que tudo? Não, vocês não merecem essa criança. O tribunal fica em silêncio. Até o juiz está visivelmente emocionado. O contra-ataque de Vitor se levanta irritado. Isso é um absurdo. Essa mulher não passa de uma oportunista que se aproveitou de um homem vulnerável. Senhor Santos, sente-se, o juiz ordena. Mas Vitor continua. Ela viu um milionário sozinho e se jogou. E agora quer fazer de conta que é a salvadora da família? Ela é só uma faxineira sem futuro que... Chega! Rodrigo se levanta. Você não fala assim dela. O juiz bate o martelo. Ordem! Ordem no tribunal! Mas o estrago está feito. Vitor revelou sua verdadeira natureza. Raiva, desprezo, ganância. O pedido do juiz. O juiz suspira. Eu vou fazer algo incomum. Quero ver o Sr. Almeida interagir com a criança. Aqui, agora. Rodrigo congela. Senhor, tragam a criança ao tribunal, quero observar. 20 minutos depois, Helena chega trazida por Dona Clarice. A bebê, agora com 9 meses, olha ao redor confusa com tanta gente. Então vê Rodrigo e abre o maior sorriso. Estica os bracinhos. Papai. É a primeira palavra dela. Rodrigo sente lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto a pega no colo. Helena se aconchega no pescoço dele, completamente confortável, confiante, segura. O juiz observa em silêncio. Vê a forma como Rodrigo a segura com naturalidade, como embala suavemente quando ela fica inquieta, como fala baixinho com ela. Vê o vínculo real. Depois de alguns minutos, o juiz acena. Obrigado, Sr. Almeida. Pode sentar. A bomba final. Antes do juiz dar o veredito, doutora Mariana se levanta. Meritíssimo, há uma última evidência que gostaria de apresentar. Prossiga. Ela entrega um envelope ao juiz. Estas são investigações financeiras sobre Vitor Santos. Demonstram que ele possui dívidas de jogo no valor de R$ 2 milhões, que foi ameaçado por agiotas e que a herança deixada por Helena Almeida para a filha, 50 milhões em fundos, seria acessível a ele caso obtivesse guarda da criança. Vitor fica branco. Isso é mentira. Temos documentos bancários, testemunhos, gravações. Doutora Mariana continua calmamente. Este pedido de guarda nunca foi sobre o bem-estar da criança. Foi sobre dinheiro. O juiz olha para Vitor com desprezo. Senhor Santos, o senhor tem algo a dizer? Vitor está vermelho, suando. Essas acusações são infundadas. Eu tenho todos os documentos, meritíssimo, doutora Mariana insiste, incluindo conversas do Sr. Santos com advogados discutindo especificamente o acesso aos fundos da criança. Está acabado. E Vitor sabe disso. O veredito. O juiz se retira para deliberar. 30 minutos de agonia. Rodrigo segura a mão de Marta com força. Helena dorme tranquila no colo dele. O juiz retorna. Após analisar todas as evidências e testemunhos,
Minha decisão é a seguinte. Pausa. O pedido de guarda da família Santos é negado. Rodrigo sente as pernas fraquejarem de alívio. Fica claro para mim que este pedido não tinha como fundamento o bem-estar da criança, mas sim interesses financeiros escusos. Além disso, está evidente que Helena Almeida está em um lar amoroso, estável e saudável. Rodrigo Almeida demonstrou transformação significativa, responsabilidade parental e, mais importante, um vínculo genuíno com a filha. A guarda permanece com ele. Beatriz soluça no banco, não de tristeza genuína, mas de vergonha social. Vítor está congelado. Além disso, o juiz continua. Ordeno investigação formal contra Vítor Santos por tentativa de fraude e manipulação do sistema legal. Oficial escolta este homem. Vítor é levado algemado, gritando, protestando, mas acabou. A vitória do lado de fora do tribunal, Rodrigo abraça Marta com força. Helena entre eles. A gente conseguiu, ele sussurra. A gente conseguiu. Conseguimos, ela responde chorando. Doutora Mariana sorri. Parabéns, vocês merecem essa vitória. Rodrigo olha para Marta. Eu não teria conseguido sem você. Nada disso. Nada do que eu me tornei seria possível sem você. Nós fizemos juntos, ela responde. E ali, na frente do tribunal, ele a beija. Não liga para quem está vendo. Não liga para o que a sociedade vai dizer, porque ela é a família dele. Epílogo. 6 meses depois do casamento. A cerimônia acontece na mansão. Pequena, íntima. Apenas as pessoas que realmente importam. Dona Clarice, Jorge, os funcionários que se tornaram família, alguns poucos amigos próximos, e Helena, agora com 1 ano e 3 meses, como daminha de honra, carregada por Dona Clarice porque ainda não anda sozinha. Marta usa um vestido simples, mas lindo. Rodrigo, terno sem gravata. A cerimônia é emocionante. Quando o celebrante pergunta se eles aceitam um ao outro, ambos dizem sim com lágrimas nos olhos. E quando se beijam, Helena bate palminhas e grita: Papai, mamãe! Ela chama Marta de mamãe há 2 meses. A festa é simples, música ao vivo, comida boa, risadas. Não tem ostentação, não tem pompa, tem amor. A mudança no negócio. Rodrigo reformulou completamente sua empresa. Criou um programa chamado Pais de Primeira Viagem, oferecendo apoio psicológico, financeiro e educacional para pais que perderam parceiros durante ou após o parto. Criou um fundo de 50 milhões, metade da herança de Helena, com aprovação judicial, para oferecer tratamento médico gratuito para mães de baixa renda. E mudou a cultura da empresa. Políticas de licença parental estendida, creche no local, salários dignos para todos os funcionários. Ele não é mais o empresário frio e calculista. É alguém que entende que negócios são feitos por pessoas. O Instituto Gabriel Marta realizou um sonho. Com recursos que Rodrigo insistiu em dar e que ela relutantemente aceitou, ela fundou o Instituto Gabriel, uma clínica que oferece atendimento médico gratuito e de qualidade para mães e bebês carentes. O nome é uma homenagem ao filho que ela perdeu, mas agora ela garante que outras mães não percam os seus. O Instituto já atendeu mais de 1.000 famílias no primeiro ano, e Marta trabalha lá 3 vezes por semana, supervisionando pessoalmente cada caso. Helena cresce. A pequena Helena está com 1 ano e meio agora. Anda, desajeitadamente, mas anda. Fala algumas palavras. É uma criança feliz, curiosa, amada. Ela tem 2 quartos. Um na ala principal, outro no que antes era o quarto de Marta. Agora é o quarto da aventura, onde ela brinca. Tem uma rotina equilibrada. Brincadeiras, aprendizados, passeios no parque e, acima de tudo, tem um pai e uma mãe que a amam incondicionalmente. O jantar em família é uma noite de sexta. Rodrigo chega em casa às 6. Ele agora sai do trabalho cedo para jantar em família. Encontra Marta na cozinha preparando a comida, Helena ajudando, jogando farinha para todo lado. Oi, família, ele diz, beijando a testa de Helena e depois os lábios de Marta. Papai! Helena grita, pulando nos braços dele. Eles jantam juntos na mesa da cozinha. A sala de jantar formal nunca é usada. Conversam sobre o dia, riem de coisas bobas. Helena joga comida no chão. Rodrigo limpa sem reclamar. Depois do jantar,
eles dão banho na Helena juntos. Colocam pijama, leem uma história e cantam a canção de ninar que Marta ensinou a Rodrigo meses atrás. Helena adormece entre os dois. A reflexão final. Depois de colocar Helena na cama, Rodrigo e Marta vão para o quarto deles. Deitam abraçados. Você acredita em como a vida mudou? Rodrigo pergunta. Não, Marta responde. Parece surreal. Há 1 ano e meio eu estava completamente perdido, sozinho, com medo, segurando uma bebê que eu não sabia como amar. E hoje eu tenho tudo. Ele a beija. Tenho você, tenho ela, tenho uma família de verdade, tenho propósito, tenho paz. Marta sorri. Sabe o que é engraçado? O quê? Eu passei 20 anos pensando que tinha perdido minha chance de ser mãe, de ter família, e então apareci naquela mansão para limpar o chão, e ganhei tudo isso. A gente ganhou juntos, Rodrigo corrige. Eles ficam em silêncio. Então Marta diz algo que resume tudo. Rodrigo, você se lembra do que eu disse naquela primeira noite? Que a bebê precisava que você estivesse presente, não perfeito? Lembro. Você conseguiu. Você não é o pai perfeito, mas é o pai que ela precisa. E isso é tudo. Rodrigo sente lágrimas nos olhos. Obrigado por tudo. Por ter tido coragem de dizer a verdade. Por não ter desistido de mim. Obrigado por ter escutado. Eles adormecem abraçados. Em paz. A cena final. No dia seguinte é sábado. Rodrigo, Marta e Helena vão ao parque. Helena está aprendendo a andar sem apoio. Ela solta a mão de Rodrigo e dá 3 passos trôpegos em direção a Marta antes de cair de bunda na grama. Ambos correm para ela. Mas ela não chora. Ela ri e tenta de novo. Dessa vez consegue dar 5 passos antes de cair nos braços de Marta. Consegui! Consegui! Ela grita orgulhosa. Rodrigo aplaude. Você conseguiu, pequena. Você conseguiu. Ele olha para Marta por cima da cabeça de Helena. E naquele momento, enquanto observa sua filha dando os primeiros passos entre os braços da mulher que ama, Rodrigo percebe algo. A jornada que começou com medo, com pânico, com o choro incessante de uma bebê que ele não sabia como acalmar, transformou-se em algo lindo. Uma família construída não sobre sangue ou tradição ou convenções sociais, mas sobre amor, coragem e a disposição de aprender. A mensagem final. A câmera se afasta lentamente do parque onde Rodrigo, Marta e Helena brincam, e a narração final ecoa. Às vezes as pessoas mais improváveis nos ensinam as lições mais importantes. Às vezes a coragem não é sobre não ter medo, mas sobre amar apesar do medo. E às vezes famílias não nascem. Elas são construídas, com paciência, com presença, com verdade. Rodrigo não era o pai perfeito, mas tornou-se o pai que Helena precisava. E Marta não era a babá qualificada, mas era a mãe que aquela criança merecia. Porque no final, amor não precisa de diploma, apenas de coragem. Coragem de dizer a verdade quando ninguém tem. Coragem de amar quando todo mundo duvida. E coragem de construir uma família, mesmo quando o mundo diz que ela não deveria existir. A tela escurece. Fim.